Peças raras. Roda, 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 bicicleta, bicicleta, roda, roda, desfazendo algodão doce, e o tempo levou. Olá, tudo bem? Estou de volta com nossas peças raras. Meu filho está com 10 anos de idade e de uns tempos pra cá pegou gosto por desenhar e fazer dobraduras. Quando mostrei a colegas as obras que ele tem desenvolvido, alguns se lembraram do desenhista Daniel Azulay. Para quem foi criança entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, que é o meu caso, Daniel foi uma referência na TV. Não lembro de ninguém antes dele ensinar a fazer desenhos e brinquedos e ainda ter ao lado a maravilhosa Turma do Lambi Lambi. Era o meu manual do mundo. Curioso, resolvi pesquisar o que Daniel Azulay estaria fazendo às vésperas dele completar 70 anos de idade, agora em 30 de maio de 2017. Fiquei extremamente feliz ao ver que está em plena atividade. Daí, aproveitei e gravei com ele uma entrevista para o Net Educação, portal para o qual produzo podcasts há 6 anos. Você pode e deve conferir esse áudio em www.neteducação.com.br/multimídia. Bem, como a conversa foi muito legal e não tive como publicar inteira por lá, vou colocar alguns trechos que ficaram de fora e que nos permitem conhecer melhor esse grande artista. Para começo de conversa, Daniel Azulay fala sobre de que forma a escola o influenciou desde os primeiros anos da formação dele. Sentado no caixote, abraçado na viola, roda, pede pra cantar, eu canto e digo agora é hora de voltar ao meu princípio, ao começo da história. De que tempos me recordo, só eu sei por onde andei. O meu pai, ele, em tempo de solteiro, antes de casar com a minha mãe, ele escreveu um livro chamado Heróis da História Norte-Americana, que ele ganhou um prêmio, uma viagem para os Estados Unidos, e isso refletiu na criação dos filhos, né? Nós éramos 3, um do meio faleceu num acidente, em 1963, né? Mas todos nós fomos intimados a estudar inglês junto, né? Com a escolaridade, a ida à escola. Então, nós todos passamos por uma escola inglesa. Meu estudo foi sempre particular, eu nunca estudei em escola pública. Mas o meu pai teve a preocupação de, antes de colocar numa escola brasileira, que a gente estudasse. Eu ainda passei por 2, uma escola britânica aqui no Rio de Janeiro, que é muito tradicional, hoje está meu nome lá, como um dos alunos que ficaram mais conhecidos, o British School, lá na Real Grandeza, né? E que até eu tinha ali 4 anos, 5 anos, vi uma carrocinha de algodão doce pela primeira vez na minha vida. Foi daí que veio a música Algodão Doce, que nunca mais saiu da minha memória, né? O que é que trouxe? Algodão doce, algodão doce. Mas meus pais se mudaram de Botafogo para Ipanema e tinha uma escola americana na rua Prudente de Moraes, Nelson School. Então, depois da escola inglesa, eu fui para a escola americana. Então, eu fui mais fluente em inglês do que em português. Eu fui alfabetizado em inglês e português quase ao mesmo tempo, né? E eu nunca precisei estudar inglês para as provas, sabe? Eu tinha muita facilidade, porque eu já, desde pequeno, eu lia, minhas primeiras leituras já eram em inglês, né? E até hoje eu leio mais em inglês do que em português, pela literatura que não existe às vezes em português. E então isso marcou muito a minha formação. Também no Net Educação, você encontra um bate-papo que eu mantive com o filósofo Clóvis de Barros Filho. No áudio, tem o trecho de uma palestra que eu assisti, em que Clóvis usa o exemplo de Salvador Dalí para imaginar o que teria sido do pintor surrealista se algum professor o tivesse repreendido enquanto desenhava. Assim como o artista espanhol, Azulay desenhava o tempo todo na escola. Eu comecei a ficar em segunda época quase todo ano. Eu tinha professor particular para não levar repetência, não levar bomba na escola, porque eu desenhava o ano inteiro, mas literalmente eu assistia uma aula inteira
dava o recreio, todo mundo saía do recreio e eu continuava na sala. E eu ficava desenhando. Só parava de desenhar na hora de ir para casa. Então eu levei muito puxão de orelha. O meu pai não entendia como é que eu não anotava nada, como é que as aulas eu não... Aí foram ver, achavam que eu era indisciplinado, né? Aí eu não tinha nenhuma nota, nenhuma advertência de falta de disciplina, porque eu ficava quieto no fundo da quadra fazendo história em quadrinhos. Eu ficava como se estivesse escrevendo, tomando nota, mas eu não tomava nota de coisa nenhuma. Depois eu ia para casa de um amigo, e aí eu ia nas anotações do amigo. 1, 2, 3, amarelo, vermelho, um elefante no elevador. A girafa girando, dançando, linda, leve, solta ali no liquidificador. Se você acompanha o nosso blog Peças Raras, talvez já tenha lido também o texto que escrevi sobre essa vocação de Salvador Dalí relacionada ao Jonas Laborda. A história deste menino que vive para o circo, o Jonas, está retratada no lindo documentário de Paula Gomes, Jonas e o Circo Sem Lona. Ao comentar com Daniel Azulay que a trajetória dele me lembrava também a do garoto Jonas, fiquei sabendo de algo que para mim era totalmente desconhecido. Daniel Azulay ama o circo desde quando era pequeno. Eu tenho uma foto minha pendurada no circo da garagem, eu fiz circo na garagem. O meu irmão era o mágico e eu era o trapezista. Eu tenho foto eu no trapézio, eu empoleirado lá em cima, no cabo de vassoura. 9. Eu empoleirado no cabo de vassoura que eu transformei em trapézio. Caramba, eu sonhava, o circo para mim, eu queria fugir no circo. Que, aliás, me dá tristeza, sabe por quê? Acabou essa semana o Ringling Bar no circo de 140 anos, sabe? E eu entrevistei o Antolín Garcia, fiz um especial para Bandeirantes sobre o circo, que foi ao ar em 83, 84, todo filmado dentro do Circo Garcia. Eu entrevistei o dono do circo, que foi um circense mais famoso do Brasil, o Antolín Garcia, escreveu um livro, eu tenho um livro dele dedicado para mim, e eu tenho uma biblioteca de circo aqui bem especial, com os livros dedicados para mim, né? O Carequinha, o Orlando Orfei, eu escrevi sobre circo nos livros, eu tenho meus livros com histórias que sou apaixonado por circo. A inspiração do Circo Lambi-Lambi, a turma do Lambi-Lambi começou como Circo Lambi-Lambi, né? No Jornal do Brasil. O Palhaço Tristinho e tudo, né? O Carequinha dizia que eu tenho alma circense, que eu sou um palhaço de cara lavada. Carequinha falou isso pra mim. Não deixa de ser, né? A girafa girando, dançando, linda, leve, solta ali no liquidificador. Com 13 anos, Daniel Azulay participou de um teste na escola que indicou que teria a arte como profissão. Olha, teve uma professora que eu já não me lembro que matéria, você está entendendo? Pode ser geografia, pode ser... Eu não sei por que eu, através dela, a diretora da escola, introduziu uma psicóloga que fez um teste com os alunos, né? E com as perguntas, né? E nós respondemos, né? E aí nas perguntas, eu editava um jornal para a família, o negócio da comunicação estava muito dedicado em mim, sabe? Talvez dizem que eu sou geminiano puro, dizem que o geminiano está lá no ascendente dele direto, que a comunicação é uma qualidade natural do geminiano. E aí eu gostava muito de jornalismo, e aí eu dizia que queria ser jornalista, fazer um jornalzinho da família em casa, porque me dava a oportunidade de desenhar e de escrever, que eu também sempre gostei de escrever. Aí eu disse que queria ser jornalista, mas no resto das perguntas, eu não me lembro o que eu respondi, a professora depois marcou um outro dia para fazer uma avaliação e passou para os alunos para dizerem para os pais, né? Aí eu comentei com meus pais, disse, que engraçado. Eu falei para eles que eu queria ser jornalista. E ela disse, a psicóloga, que eu podia repetir 1000 vezes que eu queria ser jornalista, mas que eu ia ser artista. Sabe? Que eu poderia até fazer alguma coisa ligada a jornalismo, sabe, que é muito engraçado na televisão, meio de comunicação de massa, jornal que eu publiquei história em quadrinhos, eu sempre tive em veículos de comunicação, mas ela disse, mas você é um artista na essência, ela me deu a entender, nas palavras eu já não me lembro exatamente, então essa foi a minha avaliação, que não deixa de ser meio engraçada, né? Daniel Azulay continua na ativa e ensinando desenhos à mão livre para crianças, jovens e professores.
Você pode saber mais sobre esses cursos e oficinas na entrevista do NET Educação. Aqui, ó, a mão. Aqui o tórax, né? A parte superior, o tronco aqui, a bacia aqui, né? Cabeça, o tronco e membros vamos fazer perna aqui, joelho assim, tá? O curso, você sabe que começou por causa da televisão, que os pais me pediam, né? Os pais diziam, você não tem um curso para indicar para o meu filho? E não tinha oficina ainda. Não existia. Quando eu parei de fazer programas de televisão, eu disse para minha mulher, olha, vamos montar uma oficina, porque todos os pais estão pedindo que os garotos estão desenvolvendo, fazendo progresso assistindo na televisão. Imagina se eles estiverem numa sala de aula com um tempo de permanência maior, assim, sem... Na televisão a gente tem que assistir desenho animado, ver anúncio de chocolatado, né? Para assistir o programa eles têm que prestar atenção em várias outras coisas, né? E aí na aula é tudo lúdico, né? É um espaço que eles não têm em casa, né? Nem na escola. No colégio tem mais disciplina, tem outro tipo de pressão, né? Da escola, né? Das matérias. Então é um espaço alegre, divertido, de pura criatividade. Sempre foi assim. Quando tinha cerca de 9 anos de idade, o pai de Daniel queria que ele lesse livros de Machado de Assis e outros autores importantes, mas o menino era mesmo atraído por desenhos. Os livros de Monteiro Lobato ele lia porque tinha ilustrações. Já nos outros, Daniel colocava uma revista em quadrinhos dentro. O pai achava que ele estava lendo livros de importantes escritores. No entanto, lá dentro havia sempre uma HQ. Olha, tinha Capitão Marvel, que era o meu preferido, super-heróis, né? Super-Homem, mas eu adorava também Mickey, tipo Pato Donald, né? Porque é uma combinação tão interessante essa da ficção, da fantasia dos bichos que falam, né? E no meio disso tudo, o Monteiro Lobato, com o porco Rabicó, o Visconde Sabugosa, os animais que falam nas histórias, é uma coisa mágica isso, né? Que na vida real a gente sabe que o animal não fala, mas ele sente. Um cachorro, por exemplo, ele pode não falar e nem rir, mas ele pode até sorrir. Tem gente que percebe quanto o cachorro que está feliz, né? Eu percebo isso. Então, a literatura tem essa jornada, né, mágica, né, no mundo da imaginação, que a gente passa a ver e sentir a vida também de uma forma mágica e poética, sabe? Por isso que é tão importante a leitura e o desenho na infância. De tanto ler histórias, Daniel Azulay já criou as revistinhas e, posteriormente, livros, principalmente com a Turma do Lambe Lambe. Uma porção de livros com os personagens da Turma do Lambe Lambe, Bufunfa no Mundo das Cores, que é uma história de ficção de um elefante. Foi o primeiro livro infantil que eu fiz, mas depois vieram uma porção de outros e de temas da cultura popular, Viagens do Professor Pirajá pelo Brasil, que resultou em 2 livros encadernados na Biblioteca Daniel Azulay, mas parece uma coleção de livros, né? E muitos estão fora de catálogo, né? As histórias que eu contei no programa foram todas vendidas em coleção de capa dura, encadernadas, né? Eram coleções. Sim, a revistinha começou na Editora Brasil América, passou pela Bloch, depois ficou 2 anos na Abril, né? Foi para Portugal, para a Europa, e hoje é objeto de colecionadores. Eu vi uma revista no Mercado Livre por R$150, uma revista da Turma do Lambe Lambe. Levei um choque. Poxa, eu não sabia que era tão valorizada, mas é que realmente tem muito poucas. Quem tem não vende. O desenhista também tem assinado diversas cartilhas com finalidade educativa. Cada cartilha tem um setor, né? O Denatran tem a cartilha da Operação Lei Seca, que é o Soprinho, que eu criei o personagem Soprinho, e a Beth Azulay minha mulher, ela fez o roteiro das histórias em quadrinhos e do desenho animado com o Seu Bafo, que é um personagem que bebe na história e depois ele quer dirigir e as crianças da turma não deixam. A revista é uma conscientização, né, dos riscos de acidentes, da combinação de álcool e direção, né? E as crianças aprendem, antes de aprender a dirigir automóvel, elas aprendem
que não se deve nunca beber antes de dirigir automóvel. E elas policiam, fiscalizam os pais, né? É uma campanha muito para a criança que vai futuramente tirar carteira, para já conscientizar nas escolas. E aí o projeto pedagógico acompanha a equipe da Lei Seca, que tem voluntários, que foram pessoas que, de alguma forma, foram vítimas de acidentes de trânsito, né? E elas colaboram com a campanha, são cadeirantes que vão nas escolas distribuir panfletos. E passa-se o desenho animado do Soprinho, que está na internet. É só botar Soprinho e Daniel Azulay, que aparece o desenho animado no YouTube, as histórias em quadrinhos. E essa é uma das campanhas. Aonde o senhor pensa que vai, seu bafo? Eu vou pegar meu carro. Não vai, não. Peguei! Cadê a minha chave? O senhor não fez a mágica de sumir com a cerveja dos copos? Agora a gente tá fazendo a mágica de sumir com a chave do seu carro. Muito bem, crianças. Vocês ensinaram seu bafo. Depois eu levo ele pra casa. Quer continuar conectado com Daniel Azulay? Então, ouça onde você pode curtir e compartilhar da arte dele. Tem o meu site www.danielazulay.com.br, que é mais focado nas oficinas, né? E tem o canal oficial no YouTube. A mais dinâmica talvez seja a página do Facebook, né? Daniel Azulay, que eu apareço com suspensórios e tem sempre as novidades, os lançamentos, né, no Facebook. Eu tenho uma página também de arte contemporânea, que é um pouquinho longo. O endereço é www.danielazulay.com.br. Aí tem barra Contemporary Art em inglês, porque ela vai para o mundo inteiro, né? Tem inglês e português, são os quadros, exposições, tá entendendo? Mas não tem a Chicória, não tem a Turma do Lambi-Lambi, é o trabalho de pintura e de exposições que eu realizo aqui no exterior. Vale como curiosidade para olhar, quem quer conhecer mais sobre o lado artístico, né? E tem o meu e-mail também, daniel@danielazulay.com.br. Para terminar, Daniel fala sobre o desenho que faz da educação e manda um recado especialmente para os amigos professores. Eu gostaria muito e te agradeço muito a oportunidade de você lembrar dessa mensagem que eu possa dar aos professores, sem querer ensinar o padre a dizer missa, tá entendendo? Que eu não vou ensinar o professor, mas eu queria muito lembrar aos professores que eu não preciso lembrar da pressão da vida diária e vou falar de sacrifício mesmo, que é ser professor no Brasil, mas que esse sacrifício não deixe o professor de reconhecer que é uma sensibilidade extra que o professor, o mestre, precisa ter para respeitar a individualidade do aluno, que é algo muito precioso que nasce com ele. A individualidade e uma percepção que às vezes é musical, às vezes é artística no sentido da dobradura, que aquilo representa para ele uma descoberta, uma experiência que ele tem necessidade de dobrar aquele papel, tá entendendo? Ele vai fazer outras coisas a partir daquilo. O John Lennon foi um aluno dificílimo, o Albert Einstein foi um aluno dificílimo. Eu fui um aluno super comportado, mas ausente, porque eu só ficava sonhando, a minha cabeça, a minha dificuldade não era nem de falta de competência, mas era porque eu tinha como é que eu vou chamar isso? Uma percepção de sensibilidade predominante, que como desenhista era mais visual. Eu ficava olhando para o professor, mas ficava imaginando um desenho ali. Está entendendo? Quem nasceu para música, ele está olhando o professor e está ouvindo uma música, ele está lembrando de algo, de um som. O ouvido dele, a percepção auditiva é maior. Então, isso não significa que ele seja disciplinado ou que ele seja displicente, no sentido negativo, né? Ele não está ausente porque ele quer. É uma coisa um pouco orgânica, né? Do organismo dele. A mente dele, que está em desenvolvimento, ela entra, é um predomínio de coisas que entram na cabeça. O adulto já tem uma blindagem para poder raciocinar 10 coisas ao mesmo tempo, porque hoje, por que o homem tem estresse? Porque ele vive nessas multitarefas, fazendo tudo ao mesmo tempo.
ouvindo tudo a todos, se comunicando, respondendo, né, tomando decisões. O adolescente ele está em transformação, e aí o professor faz parte dele ter paciência também nesse aspecto, sabe? De tentar compreender que ali tem uma razão interior, ali dele estar querendo fazer aquilo, não é uma indisciplina, nem uma falta de respeito com o professor. Aquilo é uma coisa que chamou a atenção ele no momento, né? Se ele começar a cantar de repente, sabe? De repente esse garoto quer tanto ser cantor que ele já está cantando sem saber por que ele está cantando, né? É isso que o professor tem que ter a curiosidade de interpretar a personalidade de cada aluno que vai influenciar a sua vida para o resto da existência, né? E a professora não pode ajudar a criar um trauma ali, sabe? Sem necessidade de reprimir uma manifestação, sabe? Que ele poderia conversar com ele sobre o que ele está fazendo, por que ele pegou o papel, fala aí para mim, conversa com ele, né? É mais fácil para o professor usar o autoritarismo e mandar calar a boca, mandar sentar, mandar parar de desenhar, mandar parar de dobrar, do que chegar e conversar com ele depois da aula sozinho. Olha, eu vi você estava dobrando, por que você dobra? Você gosta de origami? Eu também gosto, também coisa, mas olha, isso aí vai distrair um pouco, você não vai conseguir prestar atenção e fazer origami ao mesmo tempo. Conversar. Esse é o conselho, a mensagem que eu dou. O professor conversa com o aluno. Professor Pirajari, vem boa companhia, entender de filosofia, mas não sabe cozinhar. Lá, dentro dela tem cozinha, copo e sala de jantar. Ah, Chicória, o meu laboratório está todo em desordem, Chicória. O que, professor? Eles mexeram no seu laboratório? Ora, os meus tubos me custaram os tubos. Nossa senhora, mexeram nos tubos? Sim, meus tubos de ensaio. Ai, Ritinha, Damiana, venham cá. Pronto, Chicória, o que é? O que é que eu quero saber? Quem é que mexeu lá nos tubos do laboratório do professor Pirajá? Não fui eu, não. Foi você, sim, foi você. Cala a boca que não fui eu, não. Foi sim, foi. Ô, Chicória. Gente, essas crianças precisam também estudar um pouquinho, né? Um pouquinho de matemática, aritmética. Elas só querem saber de brincar. Parabéns pela NET Educação, o trabalho todo aí, que é fantástico. Vou conhecer mais. Sentado no caixote, abraçado na viola, roda, pede pra cantar, eu canto e digo agora é hora de voltar ao meu princípio, ao começo da história, de que tempos me recordo. Só eu sei por onde andei, é pena que hoje acordo pra contar o que sonhei. Corre, 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 curiola, curiola, corre, corre, vem chegando algodão doce, algodão doce. Corre, 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 curiola, curiola, corre, corre, vem chegando algodão doce. Bate o sino, o que é que trouxe? Algodão doce, algodão doce. Bate o sino, o que é que trouxe? Algodão doce, algodão doce. Roda, 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 bicicleta, bicicleta, roda, roda, desfazendo algodão doce que o tempo levou. Sentado no caixote, abraçado na viola, roda, pede pra cantar, eu canto e digo agora é hora de voltar ao meu princípio, ao começo da história, de que tempos me recordo. Só eu sei por onde andei, é pena que hoje acordo pra contar o que sonhei.